Olá, doutoras, doutores, uma vez mais com os senhores, trazendo um tema relevante na atualidade pandêmica que nós estamos e o que está por vir, provavelmente esse ano ainda. Princípio da autonomia do paciente. Mas antes de adentrar ao tema propriamente dito, eu peço aos senhores que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, da mesma forma que se inscrevam no meu canal O Direito Médico, para que nós possamos trocar informações, experiências, levarmos informações de utilidade pública na área da saúde, né? Na área do direito médico, na área da administração hospitalar, não só para os nossos colegas, mas também como as pessoas leigas de outras profissões. Mas vamos lá, princípio da autonomia do paciente. Esse é um princípio que é um dos pilares da bioética, onde nós transferimos para o paciente o poder de tomar decisões sobre a sua vida, sobre o seu tratamento. É importante nós destacarmos que é o paciente que determina, que vai homologar, abalizar aquele diagnóstico e aquele planejamento de tratamento que o médico propõe a ele. Se o paciente não quiser se submeter a esse tratamento, ele simplesmente vai dizer, não, eu não quero. Ponto final. Mas, Jaime, existe uma previsão legal que possibilite essa autonomia do paciente? Sim, existe. Essa previsão legal está esculpida lá no artigo 5º, no capítulo 5º, artigo 31 do Código de Ética Médica, onde ali está escrito mais ou menos assim: a partir do momento que após a anamnese, que é aquele ato de consulta, feito o diagnóstico e eleito ou eleita a formatação ou o protocolo de tratamento desse paciente, o médico não pode iniciar esse tratamento se ele não explicar corretamente ao seu paciente por que chegou aquele diagnóstico, por que ele está fazendo esse planejamento, quais serão as drogas que esse paciente vai ingerir, quais são os efeitos iatrogênicos dessas drogas, tratando inclusive do evento morte com esse paciente. Mais do que isso, esse médico vai ter que dizer a esse paciente que, além dele médico, outros colegas ou outros profissionais da área da saúde estarão atuando junto a esse paciente e junto a esse médico ou essa equipe médica. E aí acontece uma coisa: o paciente vai ouvir, ele vai digerir e vai dizer, ok, confio no senhor. Ok, confio no senhor, mas eu não quero me submeter a esse tratamento. É o direito, é o princípio da minha autonomia de dizer não. Mas, Jaime, existe algum momento em que esse paciente pode deixar de exercitar esse direito, esse princípio da autonomia? Sim, claro que existe. Paciente que entrou no PS, politraumatizado, inconsciente, paciente que entrou no PS com acidente vascular cerebral, que está inconsciente. Nesse caso, ele não tem condições de se manifestar. Portanto, o médico, que é um médico emergencista, é ele que vai decidir o que fazer com esse paciente. Lembrando aos senhores que o médico ele veio por vocação divina para salvar vidas, para tentar salvar vidas ou minorar os efeitos, os impactos de uma patologia ou de uma patologia decorrente de um acidente, seja ele qual for. Uma outra situação, nós observamos quando o paciente ele está dentro do seu domínio físico, com alguns sinais de alerta mental,
mas deverá ser submetido a um tratamento e para isso ele deverá ser induzido ao coma, para que os médicos possam tratá-lo da melhor forma possível, dando segurança para ele e dando segurança para os médicos. Entretanto, se esse paciente emitiu uma coisinha chamada testamento vital, o representante legal desse paciente pode, representando o mesmo, dizer, olha, pelo princípio da autonomia desse paciente, ele declara no seu testamento vital que não gostaria de ser submetido a este protocolo. Então os médicos têm que respeitar. Onde está mesmo, Jaime, essa condição legal? Capítulo 5, artigo 31 do Código de Ética Médica. Mais do que isso, também nós observamos que esse mesmo dispositivo nós encontramos no capítulo 4, nos artigos 22 e 24, do mesmo Código de Ética Médica, princípio da autonomia do paciente. Também encontramos no artigo 15º do Código Civil Brasileiro, onde lá diz o seguinte, que o paciente não deve e não pode ser obrigado a ser submetido a um tratamento que possa soar a ele, a sua percepção, um mal maior, ou correndo risco de morte. Mas basta que haja suspeita desse paciente ou desconforto dele para que ele diga, não, eu não quero. Ponto final. Mas, professor Jaime, o senhor falou numa das aulas para a turma lá da FASIG que o Conselho Federal de Medicina ele editou a resolução 2232 de 2019, que ele transfere essa competência para o médico. O médico deve decidir e obrigar. O Conselho Federal de Medicina, infelizmente, ele agiu fora dos padrões constitucionais, desrespeitando uma lei federal no seu artigo 5º, que é o Código Civil. Aliás, o Conselho Federal de Medicina gerou uma insegurança jurídica também dentro do próprio Código de Ética Médica. Porque, na verdade, mesmo tratando-se do risco presumível de morte do paciente, o único momento em que o paciente não vai se manifestar ou que algum representante não vai se manifestar, impera ou acontece ante a falta de um testamento vital ou aqueles casos de urgência e emergência que se achegam nos hospitais e nos pronto-socorros, onde o paciente ele entra desacordado por vários motivos. Transferir para o médico a obrigatoriedade de dizer eu vou lhe tratar em ponto final, não me parece a solução mais adequada, porque eu tenho que respeitar o princípio da autonomia do paciente. Um exemplo clássico, um paciente com adenocarcinoma de pulmão, grau 4. Nós sabemos que hoje um dos piores cânceres a ser tratado e que a sobrevida de um paciente é 5 anos, muitas vezes sem um QV. E o que quer dizer o QV? Qualidade de vida. Muitas vezes esse paciente fala, gente, eu não quero prolongar esse tratamento. Eu não quero ficar nesse sofrimento. Doutor, então esse é o meu diagnóstico? Este é o grau? O senhor me faz uma gentileza? Me passa alguma coisa para tirar a dor? Olha, eu vou para o balão de oxigênio, mas eu quero ficar na minha casa. Eu não quero me submeter a quimioterapia, a radioterapia, a procedimento cirúrgico. É um direito meu. Eu quero morrer em casa. Ponto. Eu quero ter dignidade para morrer. E quero ter a condição de estar consciente e junto aos meus para que eu possa me despedir, me acertar, perdoar, ser perdoado. Princípio da autonomia do paciente. Assim como
O médico também tem um princípio da sua autonomia de decisão profissional. Quando ele prescreve ou solicita uma medicação para o convênio médico, ou seja particular ou SUS, assim como ele prescreve uma solicitação de pedido cirúrgico, ele tem autonomia profissional para decidir. E o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, através da súmula 102, diz: o médico é autoridade máxima naquilo que faz. A ninguém é dado o direito de contrariar uma ordem médica, a sua prescrição, a que título for, exceção feita se houver um conflito de interesse ou uma fraude. Aí vamos discutir. Então, da mesma forma como um tem autonomia para decidir sobre a sua vida, o outro tem a sua autonomia profissional. Mas ambas não podem entrar em choque. E por que eu estou gravando esta mini videoaula? Porque recentemente um certo governador veio a público dizendo que tão logo a vacina contra o Covid chegue no seu estado, todos os cidadãos daquele estado serão obrigados a vacinar. Desculpa, senhor governador, o senhor está redondamente enganado. Ninguém é obrigado a nada, a não ser por força de lei. E eu não quero crer que o senhor terá força suficiente para editar uma lei estadual obrigando aos cidadãos se vacinarem contra o Covid, utilizando-se de uma vacina em que todos têm receios e que há uma suspeição muito grande sobre ela. Princípio da autonomia do paciente, senhor governador, será respeitado sempre. Nem o senhor, nem as empresas poderão obrigar os pacientes ou o povo brasileiro a tomar essa vacina. Vai tomar a vacina quem quiser tomar. Mas, Jaime, por que você está falando sobre empresas? Porque, infelizmente, tem algumas empresas que obrigam os seus profissionais a se submeterem a tratamentos e tomarem vacinas, mesmo contra a vontade dos profissionais, sob pena de demiti-los ou de rescisão contratual. Senhores diretores de empresas, os senhores estão errados. Se os senhores demitiram um profissional ou rescindir o contrato dele, salvo raríssimas exceções, os senhores sofrerão uma ação trabalhista. Esse funcionário poderá pedir para ser reintegrado ao cargo, ou os senhores terão que pagar uma multa extraordinária. Princípio da autonomia do paciente. Ponto final. Não estou aqui dizendo que o senhor não vai ou não pode tomar essa vacina. Cada um vai decidir como quer decidir. Eu estou dizendo que nenhum cidadão brasileiro pode ser obrigado a tomar esta vacina ou se submeter a qualquer tipo de tratamento que não queira. Basta nós analisarmos o que nós temos no Código de Ética Médica, o que nós temos na cadeira de bioética, o que nós temos na lei federal e na própria Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E se essa lei for uma lei arbitrária, e aí eu posso trabalhar até com algumas leis arbitrárias, dentre elas num passado não tão remoto assim, de um cidadão de bigodinho que queria criar a raça ariana, a raça pura. E nós vimos o que aconteceu, o Holocausto, né? Portanto, o princípio da autonomia do paciente vige até hoje. E não haverá lei que seja editada, promulgada, sancionada, que venha a obrigar as pessoas a se submeter a um tratamento ou a um controle de massa, se aquelas pessoas não quiserem. Ainda resta para mim
o direito sobre a administração do meu corpo e a obrigação de que eu não venha a utilizar o meu corpo para transmitir doença aos outros irmãos e co-irmãos. Princípio da autonomia do paciente. Forte abraço, Deus abençoe a todos.